Olá, querido. Hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 3 de Tiago, quando Tiago fala sobre o poder da língua, tanto de construir coisas boas em Cristo, como também de destruir. O trecho que a gente está estudando, especificamente o capítulo 3, lembrando que a gente falou sobre o capítulo 1, falou sobre a sabedoria, falou sobre não fazer acepção de pessoas, falou sobre o capítulo 2, falou sobre a religião pura no capítulo 1, falou sobre muitos temas no capítulo 1 e 2, e a carta continua trabalhando a prática da vida cristã, o exercício contínuo de viver em Cristo, da forma, obviamente, que Jesus julga ser a melhor, a correta para a sua igreja. Tiago, no capítulo 3, começa falando sobre o poder da língua, como um órgão capaz de fazer com que a gente construa coisas importantes em Cristo, como também é um órgão capaz de destruir muitas coisas dentro da nossa vida. Ele começa o capítulo 3 dando uma orientação para que ninguém queira ser mestre, uma analogia talvez a um comportamento, ou uma instrução, talvez, à igreja que estava criando muitos mestres, ou estava tendo muitas pessoas com desejo de ensinar, talvez pela reputação, pelo prestígio, querendo ser sábio aos próprios olhos. A continuação depois, a partir do verso número 13, vai dar mais ou menos essa ideia, o tema que a gente vai estudar na semana que vem. Mas o contexto específico é que a igreja não precisa de tantos mestres. Isso não significa que você não seja, ou que você não busque ensinar o que é de Cristo, as verdades de Cristo para o outro. Mas o desejo de ser mestre precisa vir associado com a responsabilidade de ser um mestre diante da comunidade. Isso requer testemunho, fidelidade, hombridade, um homem de justiça, de caráter, de valor. Um mestre precisa ter antes do papel, não é, ou da sua imagem erguida diante de um altar ou de um púlpito ensinando as verdades bíblicas, precisa ter um padrão de conduta, um exemplo a ser seguido pela comunidade que respalde o ensino dele, valide o ensino dele a mesma. Então é isso que Tiago está tratando com a igreja. Tiago, então, a partir desse ponto, trabalha com um dos primeiros problemas que ele cita e que ele vê como um problema que afligia a igreja e aflige a todos nós, que é a língua. Tiago diz que o homem que consegue controlar a língua controla tudo, controla todo o corpo e controla todo o resto. Porque Tiago está falando que a língua ela é capaz de ser instrumento, como ele mesmo vai dizer, do verso 1 ao verso 12, instrumento para bendizer a Deus, cantar louvores, para engrandecer o nome de Deus, para adorar ao nome de Deus e pronunciar tantas coisas bonitas acerca de Deus e até mesmo de seus ensinos. Mas a língua também ela é destrutiva, ela é capaz de amaldiçoar. Vou trabalhar um pouco com esse ponto também semana que vem, mas eu quero especificamente explicar um pouco sobre isso. Mas em geral, o Tiago está falando que a língua tem essa capacidade, entende? De ser usada para o bem ou para o mal, dependendo do indivíduo. Isso mostra para a gente que Tiago está falando sobre a personalidade, o caráter desse cristão em Cristo Jesus. É isso que Tiago está trabalhando. Qual é o caráter, qual é verdadeiramente o interior desse servo de Deus, desse filho de Deus, que está proferindo palavras dentro da igreja. É importante entender que Tiago diz que a língua ela é como um freio nos cavalos. Quando você coloca um freio no cavalo e você puxa, você consegue guiar todo o corpo do cavalo. Todo o cavalo é guiado por um simples freio na boca. Assim como ele dá o exemplo do navio, que apesar de ser imenso, ele é guiado por um leme, não é, na sua cauda, que direciona toda aquela construção na direção que o capitão deseja. Então a gente tem o símbolo, não é, da língua como esse órgão, né, esse pequeno órgão do corpo que é capaz de moldar e indicar a nossa vida em destinos completamente diferentes. Há um descontrole ou há um controle, como na questão do cavalo. Ou para bombordo ou estibordo, ou seja, esquerda e direita na navegação, né? Para a esquerda ou para a direita, dependendo daquilo que nós estamos falando e proferindo e como nós estamos usando a nossa língua. Isso é um símbolo muito importante, porque Tiago queria justificar justamente isso.
O compromisso cristão com Jesus tem que ser com palavras, com ações, com frases que abençoem a vida do outro, que sejam construtivas, que criem relacionamento, que sejam palavras que tragam paz. A gente vai falar isso no próximo estudo de 13 em diante, quando ele vai falar sobre a verdadeira sabedoria. Palavras que são generosas, carinhosas, que edificam, que confortam. Essas são as palavras que têm que sair da nossa boca. Mas muitos cristãos naquele tempo estavam usando a sua boca para amaldiçoar. Esse amaldiçoar precisa ser entendido não como um espírito de amaldiçoar, de ordem espiritual, a vida do outro. Esse termo amaldiçoar, no primeiro século, na comunidade judaica, era símbolo de um desejo mal ao outro. Quando o texto diz que queria amaldiçoar, na comunidade judaica tinha uma frase muito interessante que os judeus diziam, quando queriam amaldiçoar alguém, eles diziam assim, que os seus filhos se transformem em idólatras e que sua mulher seja infiel. Esse era o desejo, entende? Amaldiçoar é um sinônimo de querer o mal ao outro. Essa é a melhor tradução dessa palavra em Tiago. Não tem um sentido espiritual, tá bom? Tem um sentido de ódio. A língua, muitas vezes, pode proferir sentenças, acusações, mentiras, calúnias, difamações, respaldando esta no ódio, entende? Então ela acaba se transformando num objeto de maldição. Isso não tem a ver com o âmbito espiritual. Maldição é uma ação divina contra a desobediência. A gente vai falar disso semana que vem. Mas é só para você entender como que a língua ela é destrutiva. Só que Tiago diz, olha, como pode da mesma fonte sair uma língua que abençoa, bendiz a Deus, que é cheia de verdades da palavra de Deus, e na mesma língua ter também palavras e ações tão maldosas com relação ao próximo. Então isso define a natureza do cristão. Isso foi dito por Jesus, quando os discípulos perguntaram, Senhor, o que entra pela nossa boca não nos contamina, mas o que sai, como assim? E Jesus disse, olha, o que sai da nossa boca é fruto dos maus desejos que estão dentro do nosso coração. E a boca acaba falando justamente desses desejos. Então a língua nada mais é do que um instrumento que traduz para fora, verbalizando, né, o que está dentro do nosso coração, o interior do indivíduo. E essa avaliação ela é muito necessária na nossa vida. Como está o nosso interior? A nossa língua hoje ela é usada para edificar, para fortalecer, para abençoar, para dirigir pessoas a um caminho de paz, de segurança, de esperança, ou a nossa língua é utilizada para o mal, para o engano, para a mentira, para a discórdia, para os conflitos? E sim, infelizmente tem muito cristão que está dentro de igrejas, que usa a sua língua para atrapalhar a comunhão, os relacionamentos, por meio de fofocas, por meio de questões que não deveriam ser comentadas, por meio de tantas outras coisas feitas por meio desses indivíduos, pela forma e por aquilo que conversam uns com os outros dentro de suas comunidades. Então a língua ela é destrutiva, ela destrói casamentos, relacionamentos, destrói alianças, destrói acordos, como também ela pode construir tudo isso em Cristo Jesus. Isso não depende da língua, depende de quem está usando. Por isso que Tiago está trabalhando com o caráter, a personalidade, a pessoa do cristão diante da sociedade. A língua define quem somos. Se falamos muitas bobagens, somos tolos. E se a nossa boca é cheia de júbilo e de palavras de ordem, palavras de bênção à vida do nosso próximo, a nossa vida é uma vida cristã verdadeira. Então a gente precisa fazer essa avaliação. Como é a nossa língua? E definir, obviamente, o que somos para nós mesmos, para a gente poder ser um cristão verdadeiro diante de Deus. Lembrando que esse é o interesse de Tiago, tratar o cristianismo verdadeiro. Gostou do estudo? Então compartilha. Estive parado semana passada, porque estava viajando. Essa semana tenho estado um pouco adoentado, um pouco de dor de cabeça, mas estamos gravando, dando sequência ao capítulo 3. Semana que vem a gente continua normalmente. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.